entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos achegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. E a igreja diz: amém. O livro de Josué, ele é conhecido por nós, dentro da teologia, como o livro do Hexateuco. Por que o livro do Hexateuco? Porque é a continuação do Pentateuco. E o que é o Pentateuco? É os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Então, depois dos 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, inicia-se então o Hexateuco, que é o livro de Josué. Hexateuco porque é o 6º livro. Sem sombras de dúvidas, no livro de Josué, nós encontramos 2 personagens extraordinários, fantásticos, e que o pastor Juscelito cita por demais. Um deles, Josué e Caleb. Dentre os 2,5 milhões de hebreus que saíram do Egito, da terra de Gósen, por ali permaneceram por 430 anos, dentre os 2 milhões e Caleb. Aleluia. Perceba que quando Moisés, ele subiu ao Monte Nebo com 120 anos de idade, sua visão era boa, ele era ainda um homem saudável, ele observa toda a terra prometida, mas ele não vai poder. O sogro de Moisés dá um conselho para ele. Eu imagino o sogro de Moisés olhando para ele e dizendo: Moisés, arruma 70, porque senão vai te dar um infarto, um AVC, tu vai morrer nesse deserto. Porque é tanta gente, tanta murmuração. Faltava água, murmurava Moisés. Faltava carne, murmurava Moisés. Chegou o ponto de Moisés explodir, e Deus falou: Moisés, fala com a rocha. Moisés pegou o cajado, pá. Essa rocha, segundo historiadores, tinha 4 de largura, 3 de altura, 3,5 metros de diâmetro. E Moisés bateu na rocha, e a rocha tipologicamente é Cristo. Então Moisés, dentre todas as promessas que se cumpriram na sua vida, uma não se cumpriu, que foi a de entrar na terra. Ele passa a direção para Josué e para Caleb. Josué e Caleb pegam da divisão da terra para conquistar a terra prometida. E quando chegam nas imediações da terra prometida, eles vão ter que passar um obstáculo. Diga comigo: Rio Jordão. O Rio Jordão tem sua nascente lá no Hermon, forma um desfiladeiro e vem passando, vem vindo e deságua no mar da Galileia. O Rio Jordão, ele tem aproximadamente 3 de largura, 30 de largura por 3 de fundura. O Rio Jordão, na época das suas cheias, ele atinge entre 10 a 15 quilômetros por hora a sua correnteza. E agora eles estão em frente ao Jordão e vão ter que atravessar o Jordão. E agora Josué vai dar uma diretriz para os sacerdotes que carregavam a arca. A arca vai ter que ir na frente cerca de 2.000 côvados. 2.000 côvados dentro da numerologia bíblica é 1.400 metros. A arca vai na frente, pastor Juscelito, 1.400 metros. Os sacerdotes vão carregando a arca. A palavra arca no hebraico ali é Aron Kodesh. E dentro da arca tem 3 objetos: o cajado de Arão que floresceu. E se tu não der glória agora, eu vou voltar para casa triste. Este cajado de Arão que floresceu, ele tinha 2 rosas, uma era branca e a outra era vermelha, uma era doce e a outra era amarga. O cajado de Arão tem 2 significados. Para você experimentar o doce, primeiro você tem que passar pelo amargo. O amargo da luta, o amargo da prova, o amargo do deserto. Mas eu vim aqui profetizar que dentro da arca, que simboliza o Espírito Santo, vai chegar para você o doce. E se você crê, levante a mão direita para o alto, abre a boca e adore o nome de Jesus nesta noite. Segunda coisa que tinha na arca: um pote de ouro com maná que foi tirado do deserto. E terceira coisa que tinha dentro da arca: as 2 tábuas do mandamento, que
que Deus deu para Moisés no Monte Sinai. O Monte Sinai tem mais de 2.000 metros de altura. E segundo o livro de Salmos, ou segundo um dos maiores teólogos do Brasil, Alderir de Nelson Rocha, os anjos desceram e ordenaram esta lei que foi entregue a Moisés e também a planta do tabernáculo. Então a arca ia na frente 1.400 metros e os hebreus iam atrás. Por que a arca ia na frente? Pergunte para mim, por quê? Como disse o pastor Marco Feliciano, só vou responder se você perguntar mais forte. Por quê? Porque a arca, pastor Juscelito, tinha que ser visualizada por eles. Porque a arca aqui é um tipo legal da presença de Deus. E por aquele caminho, pastor Félix, eles nunca haviam passado. Levante a tua mão direita que eu vou profetizar nesta noite. Para você passar por caminhos que você nunca passou, a arca tem que ir na frente. A presença tem que ir na frente. Se tem presença, você vai passar, você vai chegar, o Jordão vai se abrir. Se você quer, levante a mão, abre a boca e adore o nome de Jesus. Amém? Chacoalha a pessoa que está do seu lado de cá, tem arca aí? Então se prepare. Aleluia! Porque esta derrota financeira não vai acabar com você. Este deserto não vai acabar com você. Essas provações, pastor Juscelito, essas pessoas que batem de frente não vão impedir você de chegar do outro lado. O Jordão vai se abrir. Você vai passar. Porque a arca está na tua frente. Se a arca está na frente, aplaude a Jesus para mim. Nessa noite eu quero estar chamando a diaconisa Nathalie para estar fazendo o momento das ofertas. Aleluia! Amém? Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado é Deus! Glória. Glória. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no 2 Coríntios, capítulo 9, Aleluia! versículo 6 e 7. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus! Vou ler que o tempo passa. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém. Contribua com aquilo que você tem, com alegria para o Senhor, não com tristeza, porque senão o Senhor também não vai receber. Não importa que se você tem 10, 5 centavos ou mais, 50 reais, mas contribua na casa do Senhor. Que tudo isso aqui não cai do céu, assim, né? A gente tem que, né, comprar, tem que arrumar, a cadeira quebrou, tem que arrumar. Então vamos levantar, vamos estar orando. Tem ali também o Pix da igreja, quem quiser, quem quiser, né, querendo fazer pelo aplicativo, está ali no cartazinho ali. Vamos estar orando nessa noite. Pai querido, Pai amado, estamos aqui diante da tua presença para louvar e te engrandecer. Pai, abre portas, Pai, onde não há portas, Pai querido, Pai amado. Vai de encontro àqueles que estão necessitando, Pai querido, Pai amado, de uma porta aberta, Senhor. Toca em cada coração que está aqui, Senhor, aqueles que não podem contribuir, aqueles que podem, Senhor. Visita o celeiro, Pai querido, de cada um, Pai, nesta noite, Pai. Que o Senhor envie anjos, Pai querido, Pai amado, para aqueles que estão necessitando, Pai querido, Pai amado. Que o Senhor abençoe cada vez mais e mais aqueles que contribuem, Pai querido, na tua casa. E aqueles que não podem, que o Senhor venha estar visitando nesta noite, Pai. E que eles venham contribuir com alegria, Senhor, Pai, que o Senhor receba, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Nessa noite também quero estar apresentando os visitantes dessa noite, amém? Irmã Elisete, cadê a irmã Elisete? Que Deus abençoe, irmã, seja bem-vinda. Irmão Fernando, Deus abençoe, irmão. Irmão Carlos, Deus abençoe, seja bem-vindo. Jacó, foi banheiro, que Deus abençoe, amém? Hugo, Deus abençoe, irmã. Miguel, Deus abençoe, seja bem-vindo. Yuri, Deus abençoe, irmão. O Everton, Deus abençoe, irmão. Diaconato, Sandro Pereira, o pregador dessa noite, amém? Que Deus abençoe. O Tiago, Deus abençoe. Moisés, amém, benção de Deus. Augustinho, Deus abençoe, irmão. O pastor Joselito, amém, e a sua esposa, que Deus abençoe, seja bem-vindo. Então, como é que nós recebemos eles, irmão, nessa noite? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E volte sempre, a casa é nossa. Já que eu estou passando por uma pastor nessa noite, nessa noite, amém? Aleluia, salve a todos com o Pai do Senhor Jesus, amém? Amém! Eita glória! Essa é uma noite maravilhosa, onde vamos compartilhar do sangue e do corpo do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Essa noite, quero, assim, os irmãos que estiveram aqui pela primeira vez, Deus abençoe tua vida grandemente. Aos outros que são da casa, volte sempre e traga mais gente. Quero dizer aos irmãos que não puderam ter a oportunidade hoje, que nós ainda vamos ter a Santa Ceia e nós queremos ouvir a palavra. Eu gosto de dar tempo o pregador pregar a palavra, Então, essa noite vamos estar, assim, chamando o nosso diácono Sandro, para a glória de Jesus, cunhado do meu amigo Michael, Michael viria hoje, não deu para vir, mas que Deus te use grandemente nessa noite, como tem te usado, para a glória do nome de Jesus. Igreja, vamos ficar de pé? Aleluia. Estenda sua mão para cá, vamos orar pelo pregador nessa noite. Deus, em nome de Jesus, nesta noite te apresentamos, Pai, e o teu servo que está incumbido de trazer a tua poderosa palavra. Senhor Deus, te adoramos, te louvamos, Senhor Deus, nesta noite. Mas o Senhor ainda tem coisa grande a fazer no nosso meio. Senhor, a tua palavra, Pai, que é poderosa para curar. A tua palavra, Senhor da glória, que é poderosa para restaurar. A tua palavra que quebra a unção do jugo. A tua palavra que liberta nesta noite, Pai, será explanada, será dirigida aos nossos corações através do teu servo com a unção do teu Espírito Santo. Senhor Deus, que todo ladrão da palavra, Pai, bate em retirada, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que todo cansaço do corpo físico, Pai, vá saindo na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, por intermédio da tua palavra, usa o teu servo, Pai. Senhor Deus, os teus dons, Pai, usa o teu servo de maneira poderosa e fala com tua igreja. É isso, Deus, que eu te peço nesta noite. E toda a igreja diz: amém. Cumprimentando a nossa paz, amém? Irmãos, vou aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos ler uma palavra que está em Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4, e o verso 38. Lucas, capítulo 4, versículo 38. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 4, e o verso 38. Nos diz assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão se achava enferma, com febre muito alta, e rogaram por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta deixou, e logo levantou, passando a servi-lo. Amém? Poder sentar, irmãos? Graças a Deus. Eu agradeço a Deus por estar aqui com
Deus abençoe a vida do pastor Félix. Na verdade, o Michael nos convidou para estar com ele aqui, e aí, que na hora não pôde vir, mas nós estamos aqui. E com muita alegria no meu coração estou aqui, irmãos, porque me senti em paz, me senti num ambiente onde as pessoas amam Jesus. Sabe, irmãos, eu tenho vivido um tempo que a gente conhece pessoas, eu não sou um grande estudioso da palavra, mas a gente procura sempre aprender as escrituras sagradas, como o irmão disse, o Valdir Nelson Rocha, tem um grande pastor que eu gosto também, e tem vários, que são pessoas assim que a gente às vezes olha, e tem uma certa admiração, eu gosto muito do pastor Eduardo, então, irmãos, a gente tem visto, mas quando eu entrei aqui, eu vi as pessoas adorando Jesus. Não pelo que Ele tem para nos dar, se é bênçãos materiais, mas as pessoas dizendo que amam Jesus. Sabe, é um sentimento que não é uma coisa, tu ama a Deus não pelo aquilo que Ele pode te dar, mas tu serve a Deus porque Ele é o nosso Senhor. E nós andamos, irmãos, num tempo em que as pessoas elas têm buscado a Deus por algo, por alguma coisa que necessitam, e não pelo aquilo que Ele é. E quando eu vi esse sentimento no coração dos irmãos aqui, que amar a Deus acima de todas as coisas, como a Bíblia diz, amar ao Senhor acima de todas as coisas. E esse é o desejo do nosso coração, irmãos, que as pessoas conheçam a Cristo de fato, que sirvam a Cristo pelo aquilo que Ele é. E eu me alegrei no meu coração de estar com os irmãos aqui nessa noite. Eu quero trazer uma palavra bem simples aos irmãos essa noite aqui neste lugar. Quando nós lemos Lucas no capítulo 4, versículo 38, vai falar de Jesus, que curou a sogra de Pedro ali. Mas no capítulo 31, irmãos, no versículo 31, vai dizer que Jesus, ele entra dentro de uma sinagoga. E ali ele começa a expor a palavra, ele começa a ensinar. E três coisas, irmãos, se destacam no ministério de Jesus. Oração, palavra e milagres. Eram as três coisas que se manifestavam aonde Jesus estava. Ele sempre estava ensinando, orando. E há uns tempos atrás, quando eu cheguei aqui em Itajaí, irmãos, eu cheguei em grande dificuldade. Então eu logo peguei um serviço num posto de gasolina. E pela dificuldade de estar aqui e as coisas ser difíceis, eu estava preocupado e com muitos problemas. E sempre chegava um carro ali onde eu estava trabalhando no posto de gasolina, chegava um carro e dizia: ore em todo o tempo, até que algo mude. E cada vez que eu estava a ponto de murmurar, chegava aquele carro e eu ia dizer: ore, até que algo aconteça. E quando eu vejo essas três coisas no ministério de Jesus, ele orava, ele ensinava e ele curava. E nos dias de hoje, irmãos, nós vemos as igrejas, elas têm buscado recursos de todas as maneiras para prender as pessoas. Elas têm feito de tudo, fazem eventos, mudam o ambiente da igreja, as pessoas vêm com alguns costumes, algumas coisas. Já entrei em igrejas de todas as maneiras, pinto a igreja escuro, desligo algumas luzes, para chamar o povo para dentro da igreja. Mas quando eu vejo no versículo 31 que eu falei para os irmãos, Jesus ele entra dentro da sinagoga e ali ele está expondo a palavra. Ele está pregando a palavra. E o povo estava admirado da maneira que Jesus pregava. E o povo dizia: ele não prega como os demais. Ele não prega como os fariseus.
Ele não prega como os escribas que dominavam as escrituras. Ele prega como quem tem autoridade. Aleluia. E diz que da maneira que Jesus pregava, diz que daqui um pouco, dentro da congregação, diz que um espírito maligno se manifesta num homem, e aquele homem ele se levanta, e diz que pelo poder da palavra, aquele homem foi liberto. Aleluia. Quando eu leio isso nas escrituras, irmãos, Glória a Deus. Oh, eu aleluia. entendo o poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Irmãos, ele não foi na frente, não precisou colocar a mão ou fazer campanha para que aquela pessoa fosse liberta. Mas pelo poder da palavra que Jesus pregava, é que aquele homem foi liberto. Eu vejo as pessoas nos dias de hoje fazendo muitos embaraços para pregar a palavra. Mas sabe, a palavra do Senhor ela é simples. Nós fizemos campanha, nós fizemos eventos, nós fizemos tantas coisas e nos esquecemos do poder da palavra de Deus. A Bíblia vai falar em Romanos que a fé e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a palavra que tem o poder de transformar as pessoas. A Bíblia vai dizer que passará os céus e a terra, mas a sua palavra permanecerá. O que pode transformar a minha e a tua vida é o poder da palavra de Deus. Aleluia, Deus. Louvado é o teu nome, Jesus. Esdra vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Nós temos nos esquecido do poder da palavra de Deus. Nós temos cantado muito, enchido os nossos cultos de muitas coisas, e temos nos esquecido que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar as nossas vidas. A Bíblia vai dizer que certa vez Pedro estava pescando, e diz que eles trabalharam a noite toda, e diz que nada apanharam, mas Jesus estava à beira da praia pregando a palavra. Aleluia. Daqui um pouco Jesus entra no barco dele, e de Jesus vai falar uma palavra: lança a tua rede. Pedro vai dizer: mas Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. E Jesus, quando ele olha para Jesus, ele diz: mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Note, irmãos, que ele estava largando as redes. Ou seja, não deu. Ele estava largando as redes, hoje não deu, mas amanhã eu estou aqui de volta. Aleluia. Muitas vezes as pessoas querem largar as redes e abandonar tudo, porque as coisas não estão indo de acordo com o que elas querem. Mas diz que o Pedro estava pescando, os discípulos estavam pescando e não deu. Naquele dia não deu. Muitas vezes, irmãos, a gente vai viver e não vai ser de acordo com a nossa vontade. Aleluia. Mas graças a Deus que Jesus estava ali. E quando Jesus entrou no barco de Pedro, mudou a situação dele. E ele disse: pela tua palavra eu vou lançar as redes. E diz que a sua situação foi transformada. A Bíblia vai dizer que certo homem diz que tinha um servo que estava enfermo. E diz que ele manda os seus trabalhadores até Jesus, né? E aí diz que Jesus diz: eu vou até a casa dele e vou curar o seu servo. Diz que o homem vai mandar, né, voltar e diz: não, Senhor, eu sou homem de autoridade, eu mando os meus discípulos, eles vão e fazem. Mande apenas uma palavra. Aleluia. Mande apenas uma palavra e a situação do meu servo será transformada. Porque ele cria na palavra, irmãos. Nós temos esquecido o poder da palavra de Deus. Nós temos nos esquecido que as escrituras do Senhor ainda tem poder de nos transformar, tem poder de mudar a situação. Paulo vai falar para Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado,
que não tenha do que se envergonhar, que maneje bem a palavra de Deus. Há um tempo, irmãos, que nós temos esquecido o poder da palavra de Deus. Nós queremos, irmãos, espetáculos. Nós queremos multidões. Nós queremos nos aparecer e não entender que Jesus, irmãos, é apenas Jesus que transforma. É apenas a sua palavra que transforma. O homem, irmãos, tem que entender que ele não é nada. Certa vez chegaram diante de João Batista. Os escribas e fariseus chegaram: olha, nos diz quem tu é, para que nós vamos até os que nos enviaram e dissemos: se tu és o Cristo, se tu és o profeta que havia de vir, nos diz quem tu é. Diz que João Batista disse: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Ele entendeu quem ele era. Hoje em dia, irmãos, tu chega, as pessoas dizendo: eu sou fulano de tal, eu sou o ciclano. Não, irmãos, nós somos uma voz que precisa clamar que a palavra do Senhor tem poder, que Jesus que reina, que Jesus que transforma, que Jesus que batiza com o Espírito Santo. E é Jesus, irmãos, é Jesus que tem o poder de transformar a nossa vida. Nós somos aqueles que anunciam as boas novas de salvação. Nós somos aqueles que proclamam o Evangelho. A palavra, irmãos, ela não é algo bonito de se falar. A palavra não é algo que alguém diz. A palavra é uma pessoa. E ela se chama Jesus Cristo. Ele é a própria palavra. Ele é a palavra. E nós temos que entender que nós precisamos viver nele, enxertados nele. Amém. Enxertados no Senhor. Meu Deus. Para que venhamos entender, irmãos, que somente em Jesus nós temos esperança. Que somente Ele que reina. Que somente Ele que precisa ser adorado, exaltado. O mundo lá fora, irmãos, prega, irmãos, que as coisas vão piorar, que as coisas estão difíceis. O mundo lá fora, irmãos, fala que as coisas cada dia mais tem mais dificuldade, mais problemas. É na política, no trabalho, é na rua onde tu vai, só tem problema. A igreja, irmãos, é a única que ainda traz esperança. Aleluia. Nós pregamos o Evangelho, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, e em breve Ele voltará para buscar a igreja. É a igreja que fala isso. A palavra somos nós que temos o poder de enviar a palavra. A Bíblia vai dizer, irmãos, que certa menina estava na casa de Naamã. E Naamã era um soldado que tinha ganhado muitas batalhas, porque o Senhor até era com ele. E diz que essa menina era escrava na casa dele. E ele era um homem leproso. Ele era um homem que, embora sendo um general de guerra, tendo ganhado muitas batalhas, ele era um homem leproso. E essa menina estava dentro da casa dele. E ela é escrava. E diz que quando Naamã passou, diz que ela falou: quem dera meu Senhor estivesse em Israel. Com certeza ele seria curado. Quando ela lança essa palavra, ele fala isso entra no coração de Naamã, no coração da esposa dele. Olha o poder da palavra. Ela estava presa, mas a palavra que ela lançou chegou até o rei da Assíria, chegou até o rei de Israel e chegou até o profeta. A palavra que ela lançou, ela teve o poder de sair de dentro de onde ela estava, chegar nos castelos, até chegar em Israel. Quem dera nesta noite tu saísse deste lugar pregando a palavra do Senhor. Se você encontrar alguém que precisa, quem dera você chegar lá na igreja onde congrego, tu será curado, tu será transformado, porque lá Jesus está operando milagres. Nós precisamos pregar a palavra, irmãos. Nós precisamos falar do amor de Deus.
Porque, irmãos, estamos vivendo um tempo difícil. Mas nós somos aqueles que levamos a boa semente. Nós somos aqueles que anunciamos a palavra do Senhor. Nessa noite tem visitante neste lugar. Tem pessoas, quem sabe, que precisam de algo de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Mas nós temos que entender, irmãos, que é necessário uma transformação. Muitas vezes a gente conhece pessoas e a gente quer dar um jeitinho para as pessoas chegarem até Jesus, né? Não, vem como tu estás, e aí e daqui a pouquinho tu vai ser mudado, transformado. Mas só que o Evangelho, irmãos, ele só tem um caminho, e a Bíblia vai dizer que ele é apertado e a porta é estreita também. Aleluia, Jesus! Ou seja, então não tem jeito. Quando a pessoa vem até Jesus, ela precisa ser transformada. Não tem uma maneira. Quando a pessoa entra por essas portas, ela precisa entender que ela tem que se arrepender dos seus pecados e se converter a Jesus Cristo. Não tem outro jeito, irmãos. Não dá, irmãos, para nós ficar no meio do caminho. Não dá para nós ficarmos ali como o cego de Jericó, à beira do caminho, sem saber para onde nós vamos. Nós precisamos tomar um rumo. Porque vivemos um tempo, irmãos, que não dá para identificar muitas vezes. Não dá para entender. Eu estava trabalhando no posto de gasolina, irmão. Cheguei ali, e alguns dias que já trabalhei ali, passou uns 5, 6 dias. Daqui a pouco o rapaz disse: tu fuma? Eu assim: não fumo. Tu bebe? Assim: eu também não bebo. Ele assim: tu é cristão? Eu assim: sou cristão. Ele assim: desde o dia que tu botou o pé aqui, eu sabia que tu era cristão. Aleluia! Graças a Deus. Mas daqui a pouco ele me diz: nós também somos cristãos. Aleluia! Mas somos cristãos meia boca. Quando ele falou isso, irmãos, eu me lembrei da igreja de Laodiceia. Quando Jesus fala para ela: tu não és quente e tu não és fria. Quem dera tu fosse quente, ou quem dera tu fosse fria, mas tu és morna. Jesus estava dizendo: eu não consigo te identificar. Oh, meu Deus! Eu não consigo, quando eu olho para ti, eu não sei se tu és crente ou se tu és frio. Quem dera tu fosse uma coisa ou quem dera tu fosse outra. Jesus vai dizer: eu já estou a ponto de te vomitar da minha boca. Ele está dizendo: eu não consigo, eu olho para ti, eu não sei se tu é isso ou se tu é aquilo, eu não consigo te entender. Jesus está dizendo: eu estou a ponto de te vomitar. Ou seja, irmãos, vômito é uma coisa nojenta, é uma coisa que tu comeu e não te fez mal, não te fez bem, tu acabou vomitando. Jesus está dizendo: a tua adoração, a maneira que tu te comporta, a maneira que tu te porta, eu não consigo entender quem tu é. Eu não sei se tu é isso, se tu é aquilo. Ou tu é frio, ou tu é quente. Mas tem pessoas, irmãos, que não dá para identificar, que não dá para entender, irmãos. Ela não é uma coisa e não é outra. Não toma uma opção por Cristo. Não consigo entender. Jesus vai falar para a igreja de Sardes: tem nome de que vive, mas tu te conhece como cantor, mas tu está morto, rapaz. Tu está morto. É apenas aparência. Irmãos, vivemos um tempo, irmãos, que as pessoas estão com os corações, irmãos, com pedra, e a palavra não entra, o evangelho não entra. As pessoas pregam e as pessoas não conseguem que a palavra, absorver a palavra não consegue, parece que o coração é de pedra. As pessoas muitas vezes até recebem a palavra com alegria, mas daqui a pouquinho sai daqui é diferente. Mas há um tempo, irmãos, que Deus tem procurado pessoas que têm compromisso com a sua palavra, que têm compromisso com o evangelho.
Que quando abre a sua boca, diz: Jesus, eu te amo. Senhor, responde do céu. Pessoas que amam a Cristo de verdade. Pessoas que não largam a sua cruz por nada. Quem sabe a casa que você vive não é a casa que você queria ter. A roupa muitas vezes que nós vestimos, irmão, não é a que eu queria vestir. O calçado que estamos muitas vezes não é o que nós queríamos. Mas nós glorificamos a Deus pelo que temos. Nós adoramos a Deus pelo que temos. E sabemos que Ele está cuidando de nós. Que Ele está cuidando da sua igreja. E que a sua palavra é viva e eficaz. E mais importante do que espada de dois gumes, rápida para discernir o pensamento e a intenção do nosso coração. Porque Deus é que conhece a intenção do nosso coração. Deus nos conhece, irmãos. Deus sabe o que nós precisamos. E nessa noite eu venho te dizer: confie na palavra do Senhor. Tome a palavra do Senhor para si. Leia ela, medite nela. Busque o entendimento daquilo que Deus tem para a tua vida. Busque o entendimento daquilo que Deus tem para ti. Porque Deus, irmãos, Ele tem procurado pessoas que têm um compromisso com Ele de fato, que têm um compromisso com o Evangelho, de viver uma vida santa, uma vida regrada, porque o Senhor diz: seja santo como eu sou santo. Deus espera, irmãos, que nós venhamos viver uma vida santa. Deus espera, irmãos, que nós venhamos fazer a diferença aonde estamos, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, aonde estivermos, irmãos, as pessoas possam nos olhar e nós possamos refletir. Aleluia! Que nós somos cristãos, que nós somos servos de Deus. É isso que Deus tem buscado, irmãos. Pessoas, irmãos, que as pessoas respeitam. Antigamente, irmãos, as pessoas, quando a gente falava que era cristão, as pessoas tinham uma reverência. Ainda que seja ímpio, eles tinham uma reverência. Quando a gente ia falar, eu quero falar para você da palavra do Senhor, eles paravam e ouviam a palavra. Mas hoje, por causa de muitas coisas, as pessoas não têm recebido a palavra. Mas se nós tivermos compromisso com a palavra de Deus, sabe o que Deus vai te transformar. A situação que nós encontramos. Deus tem procurado levantar pessoas, irmãos, que queiram responsabilidade com o seu Evangelho. E aqui nessa noite tem pessoas que têm o coração aberto para a palavra do Senhor. Tem pessoas que querem. Tem pessoas que estão dispostas. Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer a diferença. Aonde eu estiver, eu quero fazer a diferença. Eu quero levar a tua palavra. Aonde eu estiver, Senhor, que ali o Senhor possa operar através da minha vida. Pessoas que não são só aparência, mas pessoas que estão de verdade cristão. Pessoas que amam a Deus de fato. Pessoas que não apenas esperam algo de Deus, mas pessoas que têm para dar. Há um tempo, irmãos, é noite de Santa Ceia. É noite que nós vamos participar do pão e do suco que representa o sangue do Senhor. Obrigado, Jesus. Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos entender que nós temos que ter comunhão com a palavra do Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, quem nós somos de fato. Ou nós somos ovelha, ou nós somos noiva. Ou nós temos a mente somente a aparência, ou nós somos quem nós dissemos que somos. Porque o lobo, irmãos, o lobo ele é criado no campo, ele é criado nos montes, ele é ligeiro, ele é ágil. A ovelha é mais lenta. E muitas vezes nós não conseguimos identificar dentro da igreja. Os líderes que estão aqui sabem muito bem disso. Porque a ovelha é lenta, irmãos. É difícil de ela entender. O lobo não, ele é mais ágil, ele é mais esperto. E muitas vezes, se a gente não tiver visão espiritual, a gente pode ser enganado. Se líderes
não tiver visão espiritual nos dias de hoje, ele não consegue identificar. Porque o lobo, irmãos, ele canta como uma ovelha. Ele até prega como uma ovelha. Que olha, não tem diferença. Não tem diferença. É por isso, irmãos, que eu tenho orado nesses dias. Eu tenho orado a Deus e pedido: Senhor, me dá visão espiritual. Senhor, não permita que eu viva uma igreja, que seja uma igreja natural. Porque hoje, irmãos, a gente entra na igreja, dissemos que somos cristãos, até muitas vezes nos vestimos como cristão, mas chegamos do culto, né, adoramos a Deus, voltamos para casa, e aí eu fico me perguntando, às vezes eu estou no altar, eu assim, não posso dizer que eu estou numa igreja, eu não consigo ver o espiritual. O espiritual parece que não se manifesta. E quando se manifesta, quando Deus cura, parece que a igreja fica espantada, como se aconteceu algo tão estranho, como se para nós, irmãos, o espiritual tinha que ser uma coisa natural. Fazer milagre para nós é uma coisa natural. Viver o espiritual tinha que ser uma coisa que para nós tinha que ser natural. Mas nós vemos, nós cantamos, nós ouvimos pregação e vivemos uma vida espiritual normal com os demais. Esses dias eu estava estudando sobre John Wesley e a oração dele era essa: Senhor, não permita que eu viva nessa terra inutilmente. Não permita que eu seja mais um. Ele queria fazer a diferença. Diz que John Wesley, certa vez, diz que ele entrou numa aldeia e ali ele pregou a palavra. Existe a igreja metodista, né? Wesleyana. Por John Wesley, ele tinha métodos de ensinos. E diz que um viajante chegou nessa aldeia e perguntou para o senhor: onde é que tem um lugar para mim tomar um trago aí? Um lugar para dançar? E aqui não há isso. Porque um dia passou um homem aqui e pregou o evangelho para nós. Diz que John Wesley pregou naquele lugar e toda aquela aldeia foi evangelizada e aceitou a Jesus pelo poder do evangelho. Irmãos, nós não precisamos mais, irmãos, viver um evangelho natural. Nós precisamos querer ver o espiritual de Deus. Nós precisamos, a minha oração é essa todos os dias: Senhor, que hoje eu possa ver os teus milagres na minha vida, que hoje eu possa enxergar o sobrenatural na minha vida. Eu preciso disso, irmãos. Eu preciso disso para viver. A sogra de Pedro estava queimando em febre. E diz que Jesus entrou, pegou ela pela mão e logo ela passou a servi-lo. Eu me lembro quando eu tinha febre, quando criança, a minha mãe dizia que eu delirava, falava, dormindo. E a febre, ela traz isso, irmãos. A febre, ela traz um delírio. E trazendo para o mundo espiritual, muitas vezes nós vemos pessoas, irmãos, que deliram. Parece que estão com febre. Elas por qualquer coisa, elas querem abandonar Jesus. Ela diz: não vou mais na igreja por causa disso, eu não vou mais na igreja por causa do pastor, eu não vou na igreja por causa do irmão. Ela está delirando, ela está com febre. Ela precisa levar Jesus para a casa dela. Porque se ela não tiver um encontro com Jesus, a febre é um sinal que o corpo não está bem. Se essa pessoa ela não tiver um tratamento, ela vai, né, a situação vai piorar. A febre é um sinal que as coisas, o seu corpo está reagindo mal, que alguma coisa está errada. E quando a pessoa está com febre espiritual, o corpo dela responde: não está bem. A pessoa que fala muitas vezes: eu quero abandonar Jesus, por poucas coisas, a pessoa está com febre. É verdade. Ela precisa ter um encontro de Jesus. Outro sinal da febre é que normalmente a gente fica deitado e a gente não quer levantar.
E as pessoas muitas vezes que não querem vir na igreja, irmãos. Elas conhecem a palavra, elas cantam, elas pregam, mas elas não têm mais vontade de ir na igreja. Essa pessoa está com febre. Ela precisa ter um encontro. Jesus precisa entrar na cara dela. Porque essa pessoa está respondendo que ela está com febre. E se ela não tiver um encontro com Jesus, logo essa pessoa ela vai morrer pela situação que ela se encontra. A febre, irmãos, ela nos tira a fome. A gente não tem fome. Parece que a gente perde o controle, não dá fome. As pessoas, quando ela está com febre, ela já não tem mais prazer pela palavra. Ela não tem prazer. E hoje vivemos num tempo que as pessoas não têm mais prazer pela palavra. Elas não têm o prazer de ouvir a palavra. E isso é um sinal também que ela está com febre. E que ela precisa de Jesus. Que ela precisa ter um encontro com Jesus. As pessoas ouvem o louvor, elas cantam, elas até vêm no culto, mas quando chega na palavra, parece que dá sono, parece que tem tantas coisas a fazer. E é a palavra que liberta. É a palavra que tem o poder de transformar. Vamos colocar de pé, irmãos? Eu quero convidar uma das irmãs para trazer um louvor. Aleluia. Quando Jesus ele entra na casa de Pedro e a sogra de Pedro está ali enferma, diz que Jesus curou e logo ela passou a servi-lo. Eu entendo, irmãos, que existem algumas coisas, muitas vezes a gente quer servir ao Senhor, mas nós precisamos ser curados de alguma coisa para fazer a sua obra. A sua sogra, ela estava enferma, e quando ela estava ali, ela não podia servir ao Senhor, mas após Jesus curar ela logo passou a servi-lo. Não é de qualquer jeito que nós possamos fazer a obra. Nós precisamos ser curados para logo passar a servi-lo. Nesta noite eu não sei o que você vem buscar da parte de Deus, mas você precisa ser curado para começar a servir ao Senhor de fato. Você precisa ter um encontro com o Senhor para começar a servir a Ele. Eu não estou falando de cura carnal, mas de cura espiritual. Eu não estou falando de coisas da terra, mas eu estou falando de coisas do... Você precisa ser curado por Jesus. Jesus, Ele quer nos curar nessa noite. Jesus, Ele quer nos limpar nessa noite, para que nós possamos servir a Ele, para que o Senhor possa fazer aquilo que Ele quer fazer conosco. Mas nós precisamos algo do Senhor nessa noite. Eu estou aqui nessa noite, mas eu preciso ser curado. Eu preciso ser transformado. Cada um de nós precisa do Senhor. Eu não sei qual é o teu grau de importância, mas nessa noite eu quero dizer que o importante aqui é Jesus. E nós precisamos é dele. É Ele que transforma a nossa vida. Nós já estamos aqui por parte dele. Aleluia. O Deus que faz milagre já está neste lugar. Vai fazer o impossível se você acreditar. Só depende da fé. Poderoso Ele é. Ele cura enfermidades, ressuscita até os mortos. Tudo faz quando Ele quer. Difícil pra Ele é nada. Se vier a tempestade, Ele acalma. Quando vem o inimigo, vai na sua frente pra te proteger. Seja qual for o problema, é o teu amigo.
que vale. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder para todo mundo vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, mas eu vivi. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder. Vamos adorar esse Deus. Vamos exaltar esse Deus. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de coração. Difícil pra Ele é nada. Se vier a tempestade, Ele acalma. Quando vem o inimigo, vai na sua frente pra te proteger. Oh, aleluia, Ele faz bem assim, irmão, porque o nosso Deus, Ele é grande, aleluia. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder para todo mundo vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu. Ele é Deus. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder para todo mal vencer. Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Vamos adorar esse Aquele que quer aceitar Jesus nessa noite, você que entrou aqui pela primeira vez,
Você que não tomou a decisão por Cristo, que quer nessa noite entregar a tua vida para o Senhor, passe aqui na frente, nós queremos estar orando. Você que conhece o Senhor e quer ter continuidade com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós pegamos essa noite o poder da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que certa vez Jesus estava na casa de Marta. E diz que Marta servia a Jesus, os discípulos, e diz que ela falou: Senhor, tu não te importas que nós servimos só, que eu sirva sozinho e Maria esteja a teus pés? E Jesus vai dizer: Maria escolheu a melhor parte. Aleluia. E isto não lhe será tirado. Nessa noite estes dois jovens escolheram a melhor parte. Aleluia. E isso não será tirado de vós. Aleluia. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Que quer se reconciliar com o Senhor? Que nessa noite quer crer na palavra de Deus que foi pregada? Aleluia. Glória a Deus. Pastor, nessa noite possa pegar o nome desses irmãos, possa visitar eles, possa aconselhá-los. Não creia no pregador, não creia não, mas creia na palavra de Deus. É ela que tem o poder de te levar até o céu. Aleluia. Nessa noite você chega na casa de vocês e fala: pelo poder da palavra do Senhor, eu abençoo a minha casa, eu abençoo meus filhos, eu abençoo meu casamento, eu abençoo a minha família, pelo poder da palavra do Senhor. Vamos estar orando, o pastor vai estar fazendo o apelo ali, ele não está aceitando o Senhor Jesus. Vamos estar falando nós todos juntos. Levanta a tua mão para o alto, você que quer aceitar Jesus nessa noite. Fala comigo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida e a partir de hoje cuida de mim e cuida, Senhor amado, da minha vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi pregada, meu Pai. Há pessoas aqui, Senhor amado, na frente, que nessa noite, Pai amado, te aceitaram como único. Nós pedimos que a partir de hoje o teu Espírito Santo, meu Pai, se apodere da vida deles, ó Pai. Que a partir de hoje, meu Senhor amado, trilhões possam ser rebentados no mundo espiritual. Cadeias Deus,